Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para apresentar para vocês o guia definitivo para a identificação de peças possíveis de serem cobradas na segunda fase do exame de ordem em Direito Constitucional. Porque eu tenho certeza que você vai para a prova com, no mínimo, uma ligeira insegurança em relação à peça. E se fala, não, Antônio, não é uma ligeira insegurança, não é medo, é pavor. Eu estou desesperada, desesperado em relação a essa peça. Veja, o medo, o receio, a ansiedade é normal, faz parte do processo de aprovação. Eu sempre digo, nunca passou quem foi para a prova com total segurança. Todo mundo que é aprovado vai para a prova com, no mínimo, algum receio. Faz parte, porque só tem dúvida quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, obviamente, não tem dúvida, porque não é nem capaz de formular uma situação-problema. Entende? Então, se você tem receio, é porque tem muita coisa aí na tua cabeça. E o propósito deste encontro é organizar tudo e te conferir segurança, porque você vai ser aprovada, vai ser aprovado na segunda fase do exame de ordem em Direito Constitucional. Aí eu preparei um método. Eu trabalho com preparação para o exame de ordem há vários anos. Eu conheço a banca, eu conheço o exame de ordem desde quando era a CESP quem aplicava a prova. Eu sempre trabalhei ao lado dos meus estudantes, por isso conheço as suas dores, suas necessidades, suas dificuldades. Por isso eu criei este método, este sistema de identificação de peças que faço questão de compartilhar contigo agora. Eu peço apenas uma gentileza, se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. O canal está só começando, mas toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Pessoal, o processo de identificação de peças, e sim, é um processo, se desenvolve em 2 grandes momentos dentro da sua cabeça. Num primeiro momento, após você ler o enunciado, você, um tanto quanto inconscientemente, exclui algumas possibilidades. Você chega no final do enunciado e fala que não cabe um habeas corpus, por exemplo, porque não tem ninguém preso. Num segundo momento, você se debruça sobre o problema com um pouco mais de atenção, para daí tentar fazer a identificação propriamente dita. E agora, é um mandado de segurança? Eu acho que é, mas eu preciso me certificar. E aí, nesse momento, você começa a buscar os elementos específicos do problema que vão te apontar qual é a peça cabível. A proposta desta conversa, desta aula, é trazer tudo isso à tona e deixar tudo muito evidente, tanto esse processo que se desenvolve de forma mais inconsciente, quanto este processo de ajuste fino. E para tanto, eu separei a aula em 4 partes, e é importante que você veja tudo até o final. Num primeiro momento, a gente vai refletir o problema a partir do sujeito ativo apenas. Quem te procura diz muito sobre a peça cabível. Refletindo sobre o sujeito ativo, você consegue excluir peças e consegue criar uma predisposição para algumas. Eu vou te explicar isso em detalhes já já. Num segundo momento, vamos refletir a partir da existência de uma decisão judicial no problema, porque isso vai condicionar uma petição inicial ou um recurso. Claro que nesses 2 primeiros passos, você não vai conseguir identificar a peça propriamente dita, mas vai criar um inconsciente favorável ao desenvolvimento dos passos 3 e 4, que é onde a mágica acontece. No passo 3, a gente vai construir a identificação da peça a partir de perguntas e respostas. A gente já criou uma predisposição a partir da superação do passo 1 e 2. Agora a gente vai identificar. E sempre que a gente identifica, ou pelo menos em algumas vezes em que a gente identifica, a gente fica em dúvida.
Putz, eu identifiquei aqui uma omissão inconstitucional, mas é um mandado de injunção ou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Por isso eu trouxe esse quarto passo, que é para trabalhar algumas hipóteses limítrofes de cabimento, dúvidas, né? É mandado de segurança ou é uma ação pelo procedimento comum? Então, todas essas etapas serão desenvolvidas nesta aula, por isso, vez mais, é importante que você a assista até o fim. E para facilitar, eu trago aqui para você um recorte das ações possíveis. O que interessa realmente é o que está nesse bloco 1, neste bloco 2, no 3 e no 4. E essa separação por blocos tem a ver com uma metodologia que eu uso. Eu separo dessa forma porque a estrutura destas peças é praticamente idêntica, a estrutura destas é idêntica, destas é idêntica e destas é idêntica. Estas do bloco 5 eu trabalho meio que por desencargo de consciência. Eu acho muito pouco provável que caia uma contestação, caia um agravo, mas já caiu uma apelação, né, no exame de ordem. Então eu gosto de fazer aí uma análise rápida, e não vou fazer isso hoje, das peças que chamo de azarões, né? Aquelas que não tendem a cair, mas vale a pena dar uma olhadinha, porque numa eventualidade até podem cair. Mas o exame de ordem se desenvolve basicamente em torno de ação pelo procedimento comum, ação popular, ação civil pública, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, reclamação, ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, recurso ordinário, recurso extraordinário e recurso especial. A gente vai aprender a identificar estas peças. Bom, eu disse que a primeira etapa seria refletir o problema a partir do sujeito ativo. Quem está me procurando? Esta é a primeira pergunta. Veja, quem te procura, como eu já falei, diz muito sobre a peça. E com o tempo, você vai inconscientemente eliminar possibilidades apenas olhando para quem te procura. Quem está me procurando é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Acredite que a resposta para esta pergunta já abre leque e fecha leque. Porque eu quero fazer aqui um jogo com vocês. A partir apenas de pessoa física e de pessoa jurídica, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica? Quem está me procurando? É o José? É a Maria? Ou é a empresa X? Veja só, pessoa física pode seguramente ajuizar uma ação pelo procedimento comum, pode perfeitamente ajuizar uma ação de obrigação de fazer, uma ação de indenização, assim como pessoa jurídica também pode. A ação popular, a pessoa física também pode, desde que, veremos isso ao longo da aula, seja ela portadora da condição de cidadã. Ela tem que ser cidadã. Por isso, pessoa jurídica não pode ajuizar a ação popular. Então, quer dizer, caiu ali um problema, começando assim, a empresa X te procurou, você já sabe que não é uma ação popular. Por quê? Porque para ajuizar a ação popular, a pessoa tem que estar no exercício de cidadania, de direitos políticos. E uma pessoa jurídica não vota. Concorda comigo? Agora, de outro lado, veja só, a ação civil pública, ela não pode ser ajuizada por pessoa física. Ela é ajuizada por pessoas jurídicas, como associações, ou por alguns entes de direito público, como por exemplo União, Estado, Distrito Federal. E já adiantando alguma coisa que veremos hoje, é comum na hora da prova as pessoas ficarem em dúvida entre ação popular e ação civil pública, quando, por exemplo, se trata de um ato lesivo ao meio ambiente. E vai ser justamente na legitimação ativa que você vai separar as coisas. Vamos ver tudo isso. Prosseguindo, o habeas corpus ele pode ser impetrado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, não há menor dúvida em relação a isso. Claro que uma pessoa jurídica jamais poderá figurar como paciente no habeas corpus. Por quê? Porque também não se prende pessoa jurídica. Agora, impetrar ela pode, seguramente, a padaria da
esquina da tua casa pode impetrar um habeas corpus em teu favor se ela quiser. Da mesma forma, habeas data, ele pode ser impetrado por pessoa física ou jurídica, mandado de segurança, mandado de injunção ou reclamação. Então, essas ações aqui de baixo, elas podem ser ajuizadas tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Agora, veja só, as ações de controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, ADO, jamais podem ser ajuizadas por pessoas físicas. Maria, o João, não vão ajuizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom? E também nem pessoas jurídicas podem, como regra, porque eu vou fazer aqui uma ligeira exceção. Confederação sindical, entidade de classe nacional ou partido político com representação no Congresso Nacional até podem. E quando cai controle concentrado, são esses que te procuram, por conta de capacidade postulatória. Mas o que eu estou querendo dizer é, a empresa MM te procurou. Não é a ação direta de inconstitucionalidade. Não é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque ela não pode, ela não tem legitimação ativa para isso, ela não está lá naquele artigo 103, que te perseguiu na primeira fase, mas que agora é tranquilo porque você tem ele do teu lado, você não precisa decorar, entende? E de outro lado, prosseguindo, recurso ordinário pode ser interposto por pessoa física, jurídica, assim como o especial, assim como o extraordinário. Então, veja, isso aqui vai aparecer na tua cabeça na hora em que você for ler o problema. Se você chegou à conclusão de que quem está te procurando é uma pessoa física, olha quantas coisas a gente já excluiu. A gente já excluiu pelo menos a ação civil pública e pelo menos as ações de controle concentrado. Só que a coisa prossegue, porque tem uma outra pergunta que você tem que se fazer na hora de tentar identificar a peça, na hora de conseguir identificar a peça. Tem uma decisão? Tem algum processo? Porque aí você vai conseguir fazer um juízo de valor a respeito da petição inicial ou do recurso. É um ou outro, entende? Então, vejam só, indo direto aqui para a nossa tabela. Se existe processo, a probabilidade é de se tratar de um recurso ordinário, de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. Se existe uma decisão a ser impugnada, essa decisão tem que ser impugnada a partir de um recurso. Como eu falei, até existem alguns azarões, já caiu a apelação, mas eu não vou colocar nesse primeiro fronte aqui de peças possíveis de serem cobradas. Agora, se não existe um processo, a probabilidade é de ser reclamação ou ação pelo procedimento comum, ação popular, ação civil pública, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção ou ação de controle concentrado, porque não tem uma decisão para impugnar, então é uma petição inicial. E aqui a gente tem um rol de petições iniciais. Eu quero ser um pouquinho aprofundado agora, embora eu ache que a chance disso cair é um tanto quanto baixa. Cuidado com reclamação e mandado de segurança, porque até cabe reclamação ou mandado de segurança em face de decisão judicial. Tá? Isso aqui, para exame de ordem, eu acho um pouco complicado. Eu não acho que a banca vá cobrar, mas ela já... Ou melhor, existe possibilidade. Eu vou exemplificar mais tarde também uma reclamação em face de decisão judicial. Mas vejam, pessoal, nesse momento a gente supera aquilo que acontece de forma um tanto quanto inconsciente na nossa cabeça. Talvez você não tenha se dado conta disso. Eu estou te mostrando que a partir da percepção do sujeito ativo, você elimina possibilidades ou você cria predisposição, porque quando cai também Maria cidadã, alguma coisa já liga na tua cabeça sugerindo uma ação popular, né? Quando cai ali confederação sindical, você já vai lembrar daquele maldito artigo 103 que, como eu disse, te perseguiu lá na primeira fase. Mas é claro que, neste momento, a gente ainda não tem todas as ferramentas para firmar uma convicção a respeito da peça, para ter certeza de qual peça fazer. Aí vem aquela terceira etapa, aquela etapa de perguntas e respostas, e daqui para frente a gente vai passar em revista praticamente todas as hipóteses de cabimento dos remédios constitucionais, das ações de um modo geral, dos recursos, portanto,
vai atentando aí para a aula, vai anotando tudo. Construção da identificação de peças a partir de perguntas e respostas. E também já te digo, não é para você decorar as perguntas que a gente vai fazer juntos aqui. Tudo isso tende a acontecer de forma natural. Eu quero mostrar para você. Muito desta aula vem também para mostrar que você sabe, que você domina. Você passou por uma faculdade de Direito. Você se preparou minimamente. Você já deu uma olhada. Está tudo aí na tua cabeça. A gente vai fazer o que agora? Vai organizar. Bom, após essa análise preliminar, essa análise inconsciente, a partir do sujeito ativo, a partir de uma simples percepção da existência de decisão ou não, você já fixa alguns pontos de partida. Você lê aquilo e fala, eu tenho para mim que é alguma ação pelo procedimento comum ou algum remédio constitucional, como estava lá naquele bloco 1 e 2. Não, Antônio, eu acho que é uma ação de controle concentrado, aquele bloco 3. Ou então é um recurso lá do bloco 4. Ou trata-se de alguma coisa absurda, tipo uma impugnação de mandato eletivo, que não vou trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai trabalhar com aquilo que a banca normalmente cobra, né? Olhando o histórico dela, que são as ações pelo procedimento comum, remédios constitucionais, controle concentrado, recurso e a reclamação que costura tudo isso, tá bom? Então, primeiro, Antônio, eu estou suspeitando que se trata de ação pelo procedimento comum, um remédio constitucional. Como é que eu faço? Bom, primeira pergunta que você vai se fazer. Tem alguém preso ou ameaçado de prisão no enunciado? Primeira pergunta. Se a resposta é sim, tem um cara preso aí. É um habeas corpus. Muito provavelmente é um habeas corpus. Se não tem ninguém preso, ninguém ameaçado, não é um habeas corpus. Né? Então, a percepção da existência de uma prisão já te sugere um habeas corpus. Para você agora ter a certeza, né, vamos dar uma olhada no habeas corpus, remédio constitucional que está previsto lá no artigo 5º, inciso 68. O habeas corpus tutela o direito de locomoção, o direito de ir e vir, o direito ambulatorial. Se prenderam alguém ou se estão ameaçando alguém com prisão, óbvio que cabe um habeas corpus. Né? Esse habeas corpus pode ser preventivo ou repressivo. E aí vem a minha fala, se prenderam ou se ameaçaram alguém. Se já prenderam, o HC é repressivo. Se estão ameaçando alguém, o HC é preventivo. Este habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica em benefício do direito de locomoção de qualquer pessoa física. Então, cuidado, né? Eu fiz uma separação aqui numa frase de impetrante e paciente. Obviamente, uma pessoa física, uma pessoa jurídica pode impetrar, mas figurar como paciente apenas pessoa física pode. Por quê? Porque não se prende pessoa jurídica, né? Você concorda comigo, entende? E este habeas corpus, ele vai ser impetrado em face de uma autoridade pública, muito embora caiba impetração em face de particulares. Tá? Lembre que esta ação é gratuita e tome muito cuidado com a súmula vinculante 25, aquela que fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Lá nos idos da banca CESP, caiu um habeas corpus questionando prisão civil de depositário infiel. E assim, estava na cara. Tinha uma pessoa presa por conta de ser considerada pelo juiz competente depositária infiel, e aí tinha lá a súmula vinculante, sem dúvida alguma era um habeas corpus. Só que na tua identificação, você chegou à conclusão de que não, cara, não tem ninguém preso aqui, então não é um habeas corpus. Tá, então vamos para a segunda pergunta. Tem alguém buscando informação pessoal? Se tem, é um habeas data, ou tudo sugere que se trate de um habeas data. Se não tem, não é um habeas data. E aí a gente já vai adiante. Mas, Antônio, eu tô sentindo aqui que esse cara quer uma informação. Vamos tentar lembrar alguns dados do habeas data? Primeiro, o habeas data tutela o direito de informação. Aqui compreendido como o direito de conhecer, retificar ou complementar informações. Cuidado, hein? Quando você olha o artigo 5º, inciso 72, está escrito
que cabe habeas data para conhecer ou retificar informações. Mas a lei do habeas data, a lei 9.507, traz uma terceira hipótese, que é a hipótese de complementar. Se eu quero inserir uma informação no banco de dados, cabe o habeas data. Isso caiu já em primeira fase de exame de ordem, a complementação de informações. Tá? E eu sempre vou tutelar o direito de informação quando essa informação está inserida num banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. O banco de dados de entidade governamental é aquele banco de dados mantido pelo governo, né? O nome sugere. Agora, o banco de dados de caráter público é aquele banco de dados que reúne informações de terceiros e repassa para terceiros. Aqui, mais importante que o conceito é o exemplo. Serasa, SPC. Eles são bancos de dados de caráter público, eles se inserem no conceito que está lá no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507. Tá? Depois você pode dar uma lida lá. Mas eu só estou querendo dizer que, poxa, se tem lá alguém querendo acessar o Serasa, ou mesmo querendo retificar o nome, né, porque tem a comprovação do pagamento, o remédio cabível é o habeas data. Habeas data que pressupõe o esgotamento da via administrativa de acordo com a súmula 2 do STJ. Então, assim, antes de impetrar o habeas data, a pessoa tem que ir até o banco de dados para tentar acesso à informação. Chega lá e fala: oi, tudo bem? Como é que está? Então, coisa boa. Eu queria ver a informação. Se te entregam a informação, por que você vai acionar o Poder Judiciário? Agora, se não entregam a informação, ou se omitem, né, numa resposta, aí cabe o habeas data. Inclusive, na peça, você vai ter que abrir um tópico para falar sobre esse esgotamento da via administrativa, conforme súmula 2 do STJ e conforme a própria lei do habeas data, né, a lei 9.507. E lembre que esse habeas data ele não cabe para tutelar direito de certidão. Lá no final eu vou te explicar melhor. Né? Embora dentro da certidão exista uma informação, para a certidão, existe um remédio constitucional específico chamado mandado de segurança. Porque o habeas data, ele vai te dar, via de regra, o direito de ver a informação, não de sair do banco de dados com um documento, entende? Então, certidão é mandado de segurança. Antônio, cara, não é nada disso, não tem nada disso no meu problema, não é habeas data, não é habeas corpus. Então, vamos para uma outra pergunta. Tem algum cidadão pretendendo uma tutela de coisa pública? Se tem um cidadão pretendendo defender aquilo que é de todos, a ação é ação popular, conforme o artigo 5º, inciso 73. Se não é ação popular, aí a gente já vai ver, tá? Bom, esta ação popular, ela vai proteger o patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa, como está claro no artigo 5º, inciso 73. Alguém violou o meio ambiente. Alguém violou a moralidade administrativa, cuidado aqui com coisas como nepotismo, como desvio de dinheiro público, como licitação direcionada. Cabe ação popular por parte de um cidadão, de uma cidadã. Cidadão, cidadã, é aquela pessoa que está no exercício de direitos políticos. Portanto, e aí vem de novo, né, aquela questão da reflexão a partir do sujeito ativo. Se quem está te procurando é um brasileiro nato, um brasileiro naturalizado, uma pessoa que tem entre 16 e 18 anos, né? Obviamente as coisas meio que se confundem aqui, que está interessada em defender o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, tem título de eleitor, é cidadão, é ação popular. E não tenha medo, porque aqui a prova dialoga com você. A prova vai falar que a pessoa que te procura está em dia com direitos políticos, te apresentou o título de eleitor, é cidadã. Ela vai falar. Ela vai deixar claro que se trata de alguém que se reveste da condição de cidadã. Ela já cobrou a prova, um caso onde o autor era um vereador. Cara, o vereador estava, obviamente, no exercício de direito político, né? Porque se não tivesse, não podia ser vereador. Você concorda comigo? Entende? Só que, veja, lembre que não pode ajuizar ação popular pessoa jurídica, Ministério Público, estrangeiro, menor de 16 anos, partido político. Por quê? Porque essas pessoas não votam. Apenas uma observação em relação aos estrangeiros. Tá? Tem lá na Constituição aquele artigo 12, parágrafo 1º, que trata do português equiparado ao brasileiro. Esse, embora seja estrangeiro, pode ajuizar ação popular. Por quê? Porque, havendo reciprocidade, ele exerce os mesmos direitos de um brasileiro, inclusive o direito de votar e, portanto, inclusive o direito de ajuizar uma ação popular. A ação popular
que é regida pela Lei 4717 de 1965. Tá? Uma dica, sempre tente identificar a ação popular pelo artigo 5º, inciso 73. É simples. Patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Simples. Tá? Se você vai dar uma olhada na lei, o artigo 2, 3, 4, eles trazem hipóteses muito específicas ali de cabimento, né, de ação popular. Não é por ali que você identifica. Depois que você identificou, você até pode tentar encontrar algum fundamento ali, mas a identificação vem de forma genérica, um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Aí você fala, Antônio, olha, eu até senti que havia uma tutela aí de uma coisa pública, mas não era um cidadão, então não é ação popular. Se você sentiu que tem uma pessoa jurídica, por exemplo, pretendendo a tutela de uma coisa pública, aí a gente abre possibilidade de falar sobre ação civil pública, que é uma outra ação regida pela Lei 7347 de 85, que já foi também cobrada no exame de ordem. Você não é uma pessoa jurídica pretendendo tutela de uma coisa pública e naturalmente não é ação civil pública, né? Podemos já ver alguma coisa. Essa ação civil pública, o que ela trabalha? Bom, a ação civil pública ela faz parte de um microsistema de defesa de direitos ao lado da ação popular. Um microsistema que protege a coisa pública. Enquanto a ação popular tem um viés mais anulatório, a ação civil pública tem um viés mais indenizatório, embora tanto uma quanto outra possam fazer tudo, né? Quer dizer, a ação civil pública, por exemplo, ela, embora seja mais indenizatória, ela tem sim um caráter anulatório. E ela é utilizada para questionar atos lesivos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, outros interesses difusos ou coletivos, infração de ordem econômica e ordem urbanística. Isso aqui eu tenho apostado, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Isso é uma pauta muito moderna, né? Tutela de direitos relacionados à raça, etnia, religião, entende? E também patrimônio público e social. Aqui é aquela hora em que dá um medinho assim na pessoa que vai fazer a prova, né? Porque fala, putz, Antônio, mas tem um meio ambiente ali, cara. E você falou que meio ambiente também era tutelado por ação popular, e agora? Relaxa, eu vou te mostrar como é que se separa uma da outra, tá bom? Esta ação, ela vai ser ajuizada sempre por alguém que não é pessoa física. Porque quem ajuiza é o Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associação. E aqui vem o negócio. Veja, muito pouco provável, né, vai cair um problema dizendo que a Defensoria Pública te procurou. Quero que a Defensoria Pública faça o trabalho dela, né? Você é advogado, advogada, faz o teu, a partir de uma provocação por associações. Associações que estão constituídas em funcionamento há mais de um ano. A gente também pode trabalhar isso mais tarde, tá bom? E esta ação civil pública, ela é regida, como eu disse, pela Lei 7347 de 85. Cuidado com os pedidos, né? Ela se desenvolve bem parecidamente com a ação pelo procedimento comum. Então veja, tudo isso aqui está acontecendo na hora da prova. Você está olhando o problema, você já criou a predisposição para ação pelo procedimento comum ou remédio constitucional, você vai tirando a prova, agora a partir dessas perguntas, que de novo, não é para decorar. Isso aqui vai acontecer de forma natural. Por isso, de novo, é importante você ver a aula com muita calma, com muita atenção, ver mais de uma vez se for o caso, vai ficar aí para você. Antônio, até agora, cara, não tinha nada disso no meu problema, embora eu intua que seja uma ação pelo procedimento comum ou remédio constitucional. Então, próxima pergunta. Tem alguém impossibilitado de exercer o direito em razão de falta de norma regulamentadora? Se sim, vamos pensar no mandado de injunção, né? Se não tem, a gente já vê o que pode ser. Esse mandado de injunção, ele combate a omissão inconstitucional, aqui compreendida como a falta de uma disposição regulamentadora da Constituição. É o clássico exemplo, né, do artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala sobre greve do servidor público nos termos da lei. O servidor público pode fazer greve nos termos da lei,
Tem a lei, faz, conforme ela. Não tem, teoricamente ele não pode fazer. Teoricamente eu digo porque hoje o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento. Hoje não, de longa data, o Supremo tem um entendimento dizendo que aplica-se à greve do servidor público a lei de iniciativa privada, já que não fizeram ainda a bendita da lei, né? Mas veja, quando tem alguém impossibilitado de exercer um direito, por falta de norma, mandado de injunção. Ah, mas pode ser ação direta de inconstitucionalidade. Relaxa, eu vou falar disso depois. Por enquanto, vamos pensar a partir disso aqui. Ó. Alguém impossibilitado de exercer o direito. Alguém, aqui compreendido como uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não necessariamente compreendida como uma daquelas, enfim, pessoas legitimadas do artigo 103. Qualquer pessoa pode impetrar, pessoa física, pessoa jurídica. E também lembre, né, que admite-se hoje o mandado de injunção coletivo, impetrado por organização sindical, entidade de classe, associação, constituída há 1 ano, partido político com representação no Congresso, defensoria pública e ministério público. Esses daqui eu vou botar um asterisco, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre mandado de segurança coletivo. E você vai ver que o mandado de segurança coletivo, ele não pode ser impetrado por essas duas pessoas, né? E você fala, então, mas eu já vi. Não, cara, você já viu mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, isso tem um monte. Agora, coletivo, a lei pelo menos não autoriza, embora tenha uma ou outra decisão aí de vanguarda sugerindo, mas por exame de ordem a gente vai, por enquanto, ignorá-las, tá bom? E este remédio constitucional, o mandado de injunção, que é o caçula deles, né? Ele foi regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Falo que é o caçula porque foi o último a ser aí regulamentado. Tá, ótimo. Mas Antônio, cara, não tá fechando ainda, porque no meu problema não tem nada disso que você falou até agora. Então, assim, não é habeas corpus, porque não tem ninguém preso. Não é um habeas data, porque não tem ninguém querendo informação. Não é uma ação popular, porque não tem um cidadão na tutela de uma coisa pública. Não é uma ação civil pública. Não é um mandado de injunção. Olha, a probabilidade praticamente certa é de que se trate de um mandado de segurança. Se tem alguém impossibilitado de exercer o direito líquido certo, a gente tem um mandado de segurança. Agora, se não tem, acredite, não é um mandado de segurança. Tá? Esse mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Ele protege o direito líquido certo, como aí está. O problema do mandado de segurança é que, diferente de tudo que a gente viu até agora, não existe apenas uma única hipótese de impetração, entende? Quer dizer, o habeas corpus era fechadinho, era locomoção. O habeas data era fechadinho, era informação naquela tríplice perspectiva, conhecer, retificar e complementar. Mesma coisa com ação popular, ato lesivo a isso, ação civil pública, mandado de injunção. Agora, o mandado de segurança, cara, pode ser 1 milhão de coisas. É o concurso público, que trouxe um edital sonegando a participação de determinadas pessoas, é a cobrança tributária indevida, é a autuação feita pelo poder público de forma indevida. Então, o mandado de segurança, a doutrina fala, ele tem um caráter meio residual, porque ele protege qualquer direito líquido certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Claro que, sim, para fins de prova, tentando objetivar, a gente vai associar o direito líquido certo a um direito comprovado por documento. E a existência de um documento comprovando a violação por autoridade pública. Quer dizer, o marco do mandado de segurança é a existência de um documento. Se tem um documento demonstrando que um direito foi violado por autoridade pública, cabe mandado de segurança. Você não precisa de dilação probatória. Veja, pensando como a prova já cobrou. Teve um determinado problema que falou assim, uma empresa, ela foi surpreendida com uma autuação e com uma ordem de fechamento do estabelecimento. Tudo isso foi feito com base num decreto municipal que proibia a loja de material eletrônico num bairro residencial. Veja, ali, evidentemente, havia um direito líquido certo da pessoa jurídica. Pessoa jurídica que você sabe pode impetrar mandado de segurança, a gente viu no começo da aula. Ali tinha uma violação ao direito de exercício daquela atividade empresarial. E você tinha ali, sem dúvida alguma, um documento. Tinha autuação.
Esse documento, então, comprovava a violação do direito por autoridade pública, de modo que dispensava-se ali a dilação probatória. Quer dizer, então, que não precisava você de testemunha. Ah, quero fazer uma perícia aqui. Não cabe, não precisa de perícia. Junta a autuação, cara. Não precisa de mais nada, entende? Claro que depois, no final da aula, eu vou falar. Se cai um problema onde você sente que precisa de dilação probatória, não é mandado de segurança. É daí ação pelo procedimento comum, tá? Esse mandado de segurança vai ser impetrado em 120 dias. Ele tem que ser impetrado em 120 dias. Prazo decadencial, que não admite suspensão, interrupção, vai sim perder esse prazo, na tua vida profissional, inclusive. E esse mandado de segurança, ele não autoriza pedido de indenização. Mais adiante eu também vou retomar isso aqui. Lembre por hora que esse mandado de segurança também pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há um ano. A Lei 2016 deixa muito claro isso. A Lei 2016 não incluiu o Ministério Público nem a Defensoria Pública, como a Lei 13.300 incluiu no âmbito do mandado de injunção. Tá entendendo? Eu sei que ali na hora da prova vai te dar uma dúvida. Tá, beleza. Eu sei que tem um direito aqui a ser assegurado, mas eu estou em dúvida se faço por mandado de segurança ou por ação pelo procedimento comum. Relaxa, eu vou te falar lá no final da aula. Só que antes disso, lembre que a própria prova vai te falar. Você vai me achar maluco, mas eu não acho que a banca faz hoje tantas pegadinhas. Ela te dá, inclusive, recados. A banca vai falar, fulano te procurou em 60 dias. Opa, é um prazo menor do que 120 dias. Ele te entregou todos os documentos. Cara, tem documento. Ele só quer resolver aquele problema, ele não quer indenização. Então, entende? A banca vai trabalhando contigo, ela vai te dando dicas aí do que é. E o mandado de segurança é assim. Claro que aí você vai somando. Poxa, quem me procurou foi uma associação constituída há um ano, né? Então é um mandado de segurança coletivo e você faz ele basicamente igual faz o mandado de segurança. Muda uma coisinha só na liminar, mas não vem ao caso nesta aula, que é uma aula para identificação de peça, né? Aí você percebe o seguinte. Você fala, Antônio, assim, eu estou diante de um direito violado que não é tutelado por habeas corpus, por habeas data, por ação popular, por ação civil pública, por mandado de junção ou por mandado de segurança. Porque, por exemplo, decorreu o prazo do mandado de segurança. Porque, por exemplo, eu preciso de uma prova complexa, entendeu? Uma prova complexa. Aí, a gente pode pensar na ação pelo procedimento comum, que é a residual, cara. A ação pelo procedimento comum ela faz qualquer coisa, entende? Sim, eu acho que é uma ação pelo procedimento comum. Putz, Antônio, não é nada disso. Aí já vou te falar o que pode ser. Aqui eu tenho uma ação de obrigação de fazer, uma ação de indenização. Entende? Já caiu o problema no exame de ordem, onde a pessoa não apenas queria uma garantia de um direito, mas ela queria também uma indenização. Cara, é ação pelo procedimento comum, não vai fazer um mandado de segurança pedindo indenização porque não cabe. Entende? Era um problema assim, a pessoa estava no hospital, né, sendo maltratada pelos médicos, esperando leito, os médicos passando, debochando, dando risada. A pessoa queria tanto a tutela de algo, queria o fazer, queria uma vaga no leito, quanto já queria meter uma indenização. É ação pelo procedimento comum. Por quê? Porque não pode fazer vou fazer um habeas corpus. Não, né? Um habeas data. Claro que não é habeas data, não é mandado de junção, não é mandado de segurança, é uma ação de indenização. Entende? Uma ação pelo procedimento comum, que se desenvolve à luz das disposições do Código de Processo Civil. E aqui eu sei, normalmente a gente se depara com uma dúvida objetiva entre mandado de segurança e ação pelo procedimento comum. Embora eu vá sistematizar isso adiante, já te digo que a ação pelo procedimento comum autoriza pedido de indenização, produção de prova, cobrança, ela não se submete a esse prazo de 120 dias, entende? Então você tem aí os parâmetros para a realização da ação. Ação que está, mais uma vez, regida lá pelo Código de Processo Civil. Mas aí você fala, meu Deus,
Não é habeas corpus, não é habeas data, não é ação popular, não é ação civil pública, não é mandado de segurança, não é mandado de injunção, não é ação pelo procedimento comum. O que é então, meu Deus do céu, já que eu excluí as ações de controle concentrado e os recursos? Bom, toma cuidado. Será que não tem nenhuma súmula vinculante, por exemplo, violada? Será que a gente não está diante de uma reclamação constitucional, que para mim é uma das ações mais importantes do direito constitucional e não sei te explicar por quê? Parece que a FGV não gosta, ou não sabe cobrar, sei lá. Né? Bom, a reclamação constitucional ela busca assegurar a competência de um tribunal ou então garantir a autoridade da decisão de um tribunal. E aí vem a questão das súmulas vinculantes. Entende? Nesse sentido, elas assumem uma grande importância. Por exemplo, a gente tem uma súmula vinculante que proíbe cobrança de matrícula em universidade pública. Se uma universidade pública está cobrando, cabe uma reclamação. Pode fazer, sim. No âmbito administrativo, ou melhor, no âmbito da administração, cabe reclamação após esgotamento das instâncias administrativas, mas cabe. Quer dizer, a Universidade Federal do Estado X está cobrando matrícula para alguém fazer a graduação lá. Você vai lá e faz um requerimento administrativo, fala, esse negócio é o seguinte, não cabe, tá? A matrícula, a súmula vinculante. Eles negam, você recorre, eles negam, cabe reclamação. Cabe reclamação. Talvez a banca não tenha cobrado ainda, porque numa hipótese como essa, além de reclamação, caberia um mandado de segurança. E isso não é um problema para a gente, porque diante de uma situação objetiva onde há duas possibilidades, cabe à banca dizer faça esta ou faça esta. Nem que ela diga isso a partir de recados. Tá no prazo de 120 dias, apresentou o direito, blá blá blá, né? Aí, tá dando recado para você fazer mandado de segurança, mas acho que para não entrar em bola dividida, ela não cobrou ou não cobra, né, a reclamação. Não que não possa cobrar, né? Tô querendo dizer que até a gravação desta aula ela não cobrou a reclamação. Tá bom? Essa reclamação, ela também cabe no curso de um processo contra uma decisão judicial. Então, de novo, talvez com medo de induzir candidatos em erro, né? Poxa, eu faço aqui uma apelação ou uma reclamação, ela não cobrou. Eu acho que tem formas muito saudáveis de cobrar a reclamação, sem colocar dificuldade para o examinando, mas não vou trabalhar isso hoje para também não dar ideia para a FGV, né? De qualquer forma, dá uma olhada lá nos artigos 988 e seguintes do CPC. Esses dispositivos trazem o regramento da reclamação constitucional, uma ação bem importante. Mas aí, veja, a gente tem que falar sobre isso, né? Antônio, sabe o que é? Não se enquadrou em nada disso, cara. Aí, veja, aí eu sugiro que você volte lá naquelas suas premissas iniciais e dê uma olhada, porque alguma coisa deu errado. Eu acho que tinha uma decisão judicial lá que você não viu. Eu acho que tinha lá um legitimado específico querendo anular uma lei e você não percebeu. Entende? Isso não vai acontecer com você. Porque, de novo, eu tenho certeza que naquele primeiro momento de envolvimento com o problema, a gente já elimina coisas e a gente vai para um foco. Então, dificilmente você vai chegar a essa carinha triste na prova, tá bom? Só que pode ser que você tenha percebido assim, lá naquelas análises preliminares, que não era remédio constitucional, não era ação pelo procedimento comum, não era recurso, era uma ação de controle concentrado. Antônio, minha intuição aqui diz que é uma ação de controle concentrado. Beleza, aí a gente começa pensando assim. Tem algum legitimado do artigo 103 querendo anular lei ou ato normativo federal estadual vigente posterior à Constituição e primário? Parece complicado jogando dessa forma, mas partindo do pressuposto de que você já estudou o direito constitucional, tem para mim que não é. Sim, Antônio, tem lá um cara querendo atacar uma medida provisória, por exemplo. Um cara, leia-se alguém do artigo 103, né? Então, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade com base no artigo 102, inciso 1, alínea A. Mas se não estão aqueles legitimados se insurgindo em tese em face de lei ou ato normativo federal estadual vigente posterior à Constituição ato primário, não é uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí eu já te digo que pode ser. Qual é a pergunta que vem na sequência? Mas vamos supor que sim, tem ali um legitimado querendo se insurgir contra aquilo que está ali em cima. Aí cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, que em linhas gerais, né, desde que atendidos os pressupostos,
Serve para anular lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda constitucional, decretos do Poder Legislativo, já caiu inclusive, decreto de Poder Executivo, salvo regulamentar, lei estadual, constituições estaduais, dentre outros. Esses outros estão num nível de jurisprudência muito avançado, que para mim a banca também não vai cobrar não. Cuidado, hein? Eu posso atacar isso desde que presentes de novo os 3 requisitos. Uma lei, Antônio, caiu para mim aqui, ó, uma lei ordinária federal que é vigente. Cabe a DI, desde que seja posterior à Constituição, porque se foi uma lei ordinária vigente, feita em 1982, não cabe a DI. E aí eu já te digo que vai caber. Tá? Então, para caber a DI, tem que ter esta lei, este ato normativo, tendendo esses 3 pressupostos: vigente, posterior à Constituição e ato primário. Esta ação, né, ela é ajuizada por legitimados ativos específicos que estão lá no artigo 103. E aí, de novo, eu volto para o começo da aula. É a Dona Maria que está te procurando, não é ação direta de inconstitucionalidade. Ah, mas a Dona Maria está sendo prejudicada em face de uma previsão de lei? Beleza, vai dar uma olhada lá no mandado de segurança, então. Ah, mas ela quer uma indenização? Então não é mandado de segurança, vai dar uma olhada na ação pelo procedimento comum. Entende? De indenização, por exemplo. Antônio, mas é que ela já entrou com um processo. Cara, então é um recurso. Entende? Então a gente vai trabalhando aí com as hipóteses de cabimento. Ela é regulamentada pela Lei 9868 de 1999. Lei 9868 de 1999, que é uma leizinha bem tranquila, bem simples, não vai você ter problema com ela. Também creio que nessa altura você já deu uma lida nela, né? Mas sabe o que é, Antônio? Não era, cara, ação direta de inconstitucionalidade, porque aquele legitimado ele estava se insurgindo contra outra coisa. Então tudo bem. Se ele quer anular algum ato de poder público não anulável por ADI, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque eu já vou te explicar isso, né? Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação de caráter residual, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, ao menos pensando. Quer dizer, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vai entrar quando não há outro meio eficaz de sanar a lesividade, é o que fala o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882. Então, esse raciocínio da residualidade, vou deixar essa tela aqui, é o seguinte: se o legitimado quer anular uma medida provisória vigente, é a DI. Agora, se ele quer anular uma lei municipal, não é a DI. Cabe, então, o quê? Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por isso, para você entender a DI, eu sempre falo isso, para você entender a DI, você tem que estar plenamente convencido da hipótese de cabimento. Aliás, para você compreender a DPF, você tem que estar plenamente convencido da hipótese de cabimento da DI. Se você não entende a DI, não adianta querer estudar a DPF porque vai dar errado. Você tem que entender, olha, vou colocar nessa tela de novo. Isso aqui da ADI. Tem que entender esses requisitos, tem que entender esses atos. Porque se temos um problema que quer anular isso aí, é a ADI. Se não é para anular isso aí, é a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu trouxe aqui, né, alguns exemplos. Leis municipais, leis anteriores à Constituição, leis revogadas. Isso aqui é lindo, a prova pode cobrar. Lei municipal, o ato normativo municipal. E cuidado, nesse contexto de Covid, né, houve dezenas, centenas, milhares, sei lá, de atos normativos municipais de constitucionalidade duvidosa. Então caberia, em termos concentrados para anular, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas para a questão, eu coloquei aqui que conjunto de decisões judiciais, súmulas do TST podem ser anulados conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Para prova prático-profissional, eu acho que não cai. Acho não. Vou te dar praticamente certeza, praticamente, tá? Que não cai. Probabilidade, enfim, mínima, ínfima de cobrança. Agora, a lei municipal, alta. Ela é ajuizada por aqueles que estão lá no artigo 103, e tem toda aquela separação, né, em legitimado universal e especial, você também já deve ter estudado isso, e ela é regulamentada pela Lei 9882 de 1999. Aí você fala, legal, legal. Só que, no meu problema, Antônio, não é isso que estão querendo anular.
Então, será que não tem ninguém querendo uma providência em relação a alguma omissão inconstitucional? Veja, se sim, a ação é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Se não, a ação é se não é a busca, se o legitimado ali do artigo 103 não quer impugnar uma omissão, não é uma ADO. E aí a gente já pode ver o que é. Tá bom? Esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela questiona a omissão legislativa e também administrativa. Ou seja, a falta de uma regulamentação da Constituição por ato do Legislativo ou por providência do Poder Executivo. Tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada, conhecida, atacando omissão administrativa. Cabe, portanto, entende? Então, de repente, a gente tem um dispositivo constitucional que ainda não foi regulamentado, como, por exemplo, o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, que fala que, vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República nos 2 últimos anos do mandato, a recomposição da chefia do Poder Executivo será feita por escolha do Congresso na forma da lei. A questão é, que dele? A lei? Não tem a lei, meu Deus do céu. Ninguém sabe como recompor. Se o presidente e o vice morrem, por exemplo, nos 2 últimos anos do mandato, ninguém sabe o que fazer. Por quê? Porque a lei que diz quem poderia ser escolhido pelo Congresso não existe. Então, assim, tem lá, de repente, um partido político com representação do Congresso Nacional, que é um dos que estão no artigo 103, né? Incomodado com essa falta de norma regulamentadora da Constituição, te procura. ADO. Ah, mas Antônio, mas não caberia um mandado de injunção? Não. Por quê? Porque ele não quer resolver o problema dele, ele quer resolver a omissão em tese. Eu vou te explicar mais tarde a diferença, né, entre ADO e mandado de injunção. Entende? De novo, cuidado com os legitimados ativos, né? Universais e especiais, e é aqui que na hora da prova você vai separar, né, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. São ações separadas pelo legitimado ativo. Entende? Uma coisa é a Maria te procurando porque ela é servidora pública, quer fazer a greve e não tem lei. Outra coisa é um partido político te procurando para regular uma omissão inconstitucional. Beleza? Mas não, Antônio, não é bem isso que está no meu problema. Então vamos lá. Será que não tem algum legitimado desses do artigo 103, querendo superar uma controvérsia judicial a partir do reconhecimento da constitucionalidade de uma lei federal? Se sim, é ação declaratória de constitucionalidade. Se não é ação declaratória de constitucionalidade, e aí sai um pouquinho desencontrado aqui, desculpa, era para ter isso aqui um pouquinho mais para cima, mas não é isso que vai anular, né? A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação que serve para superar uma controvérsia judicial acerca de uma lei ou de um ato normativo federal. Não cabe ação declaratória de constitucionalidade para questionar a constitucionalidade, né, para afirmar a constitucionalidade de uma lei estadual. A ação declaratória de constitucionalidade se limita a enfrentar atos normativos federais. Atenção, de novo, para os legitimados. Lembre que tem que haver uma controvérsia judicial relevante e ela é regulamentada pela Lei 9868 de 99. Aqui, galera, a probabilidade de cobrança não é alta, porque a banca teria que dar muitos recados, muitos recados. Ela teria que falar, ó, tem controvérsia, o cara quer a declaração de constitucionalidade, então a banca não tende a cobrar, mas não tende a cobrar não significa necessariamente que ela não pode cobrar, né? Você entendeu. Aí se fala, Antônio, sim, não rolou. Não se enquadrou em nada disso. Então, de novo, né, te convido a fazer uma reanálise das premissas iniciais, porque alguma coisa deu errada. Talvez tinha lá uma pessoa presa e você não viu, era um habeas corpus e você passou batido. Entende? Só que, na análise das coisas, pode ser que a gente esteja diante de um recurso constitucional. E aí eu trago para vocês as hipóteses de cabimento de recursos. Eu estou chamando de recursos constitucionais porque eles têm uma morada ali constitucional, né? O recurso ordinário, especial e extraordinário. Vamos lá. Alguém impetrou um mandado de segurança, um mandado de injunção,
um habeas corpus ou um habeas data em tribunal superior, ou seja, no STJ, no TST, no TSE e no STM, e pode agregar aí, e a decisão foi denegatória, ou então alguém tomou uma decisão desfavorável num processo que julgava crime político. Veja, tanto na primeira hipótese quanto na segunda tem uma decisão judicial, por isso você está falando de um recurso. Correto? Por isso a gente está falando de um recurso. Eu, por exemplo, Antônio, impetrei um mandado de segurança em face de ministro de Estado. Isso tem que ir para o STJ. Só que eu levei uma ré lá, perdi. Levei uma ré. Quis dizer, foi denegatória a decisão. Né? Você vai recorrer como? Através de recurso ordinário para o STF. Tá bom? Tem uma decisão, Antônio, dada por um juiz federal num processo que apurava crime político. Sem medo de ser feliz, recurso ordinário para o STF também. Está lá no artigo 102.2, a linha B. Não é nada disso, então não é recurso ordinário para o STF, mas a gente já vai falar sobre, né? Cuidado com esse negócio do crime político. Isso aqui está lá no artigo 109, 4. Julgamento de crime político cabe à Justiça Federal, mas a decisão vai ser recorrida via ordinário para o Supremo. Isso, se cai na prova, vai gerar uma comoção, tá? Porque um monte de gente vai ver, é uma decisão de primeiro grau da Justiça Federal? Já sei, é uma apelação. Não é. Nesse caso, é um recurso ordinário. Nesse caso, é um recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, 2, a linha B. E esse recurso ordinário para o Supremo é julgado pelo Supremo, mas o endereçamento é feito para um desses tribunais superiores ou para a Justiça Federal. Você certamente lembra disso. Quer dizer, nesse caso do crime político, o endereçamento seria assim: excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Comarca Estado. Recorrente vem apresentar o recurso ordinário em face do recorrido, requerendo que as razões anexadas sejam remetidas para o STF. E aí vem um novo endereçamento, Supremo Tribunal Federal. Você está falando, então tem dois endereçamentos? Sem dúvida alguma. Um para quem recebe o recurso, outro para quem de fato vai julgá-lo. Diferente de uma petição inicial, onde há apenas um endereçamento. Entende? Naquele caso do mandado de segurança, ali em face de ministro de Estado, né, eu distribuiria no STJ, diante de uma decisão denegatória, seria assim: excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça, vem apresentar aí o recurso ordinário requerendo que as razões anexadas sejam enviadas para o STF, quem compete julgar. Requisitos: 2. Tempestividade e preparo. Não esquece, tem que estar no prazo de 15 dias úteis, né? CPC, e tem que ter a guiazinha lá de preparo. Tem que juntar. Óbvio, quando eu falo tem que juntar, né? É ficticiamente. Você não vai desenhar uma guia de preparo. Você vai apenas dizer que segue anexado com recurso a guia de preparo. Mas não, Antônio, não era nada disso aí não. Beleza, tem problema. Então, será que alguém impetrou um mandado de segurança ou um habeas corpus no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal e foi denegatória a decisão? De novo. Ou será que alguém tem uma ação envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional em face de município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil? Esta ação também, hein? Cuidado, ela vai tramitar na Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, item 2 da Constituição. Item 9, artigo 109, item 2. Bom, se sim, fulano entrou lá com mandado de segurança no TJ e perdeu, denegatória a decisão. Ou se trata dessa ação de Estado estrangeiro, ou organismo internacional em face de município, pessoa residente ou domiciliada no Brasil, de novo, nos dois casos tem uma decisão judicial que você tem que impugnar, você vai fazer o quê? Recurso ordinário para o STJ. Se não é recurso ordinário para o STJ, a gente já vê. Mas se é, lembre, né? O julgamento desse recurso é feito pelo STJ. Só que o endereçamento vai ser feito para um desses tribunais de segundo grau, TJ ou TRF, ou para a Justiça Federal. Então, assim, ó, já caiu, inclusive, né, um mandado, aliás, um recurso ordinário para o STJ, no 30º exame de ordem. E já tinha caído um para o STF lá outrora.
Nesse do 30º exame, era uma decisão de Tribunal de Justiça, que acabou denegando o mandado de segurança. Então, beleza. Excelentíssimo senhor, não é assim na prova, né? Na prova é assim. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, vem apresentar o recurso ordinário, requerendo que as razões anexadas sejam remetidas, enviadas, né, para o STJ. Inclusive, esse recurso ordinário do 30º exame deu bastante problema, porque uma frase do enunciado induziu o candidato sem erro. Eu vou ser muito sincero contigo, eu não vi indução e erro ali, mas também não julgo quem viu, né? Não vem ao caso agora. O problema, ele falava assim, ó, teve um mandado de segurança impetrado no TJ e foi denegatória. Essa denegação manteve-se na instância ordinária, que era o TJ. Só que quando as pessoas leram instância ordinária, as pessoas imaginaram o seguinte: distribuíram no primeiro grau, recorreram para TJ e perderam. Aí, de fato, não cabia recurso ordinário. Não cabia recurso ordinário. Porque, veja, o recurso ordinário, ele cabe quando a impetração é direta no mandado, no TJ, ou naqueles tribunais superiores ali, né? Nesse caso, algumas pessoas acabaram fazendo recurso extraordinário. Não era. Não era. Não era. Ah, mas estava escrito instância ordinária. Sim, o TJ ali era instância ordinária. Tá bom? Enfim, águas passadas, né? Agora a gente tem que pensar no futuro. De novo, os requisitos são os mesmos, tempestividade e preparo, até porque se trata do mesmo recurso, só que um vai para o STJ, o outro vai para o STF. E galera, cuidado, né? Para não dar confusão. Ó. Aqui, eu estou falando de impetração de mandado de segurança ou de habeas corpus diretamente no TJ ou no TRF. Não estou falando de remédio constitucional que chegou lá por recurso, entende? Uma coisa é o mandado de segurança que se impetra em primeiro grau. E aí você perde, vai para o TJ, por exemplo. Outra coisa é você começar no TJ e perder, aí é o recurso ordinário. E o mesmo raciocínio, ele aplica-se aqui, ó, no recurso ordinário para o Supremo. Eu estou falando de impetração de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus ou habeas data diretamente em Tribunal Superior. Eu botei o meu mandado de segurança lá no STJ direto e perdi, é o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Mas, Antônio, não era isso. Não era isso. Deu errado. Então, será que não é um recurso especial? O recurso especial, também bastante gente diz que é difícil cair no direito constitucional, porque é um recurso de índole cível. Eu não acredito, eu acho que pode cair. Tá? Acho que pode cair sim, embora a prova vá ter que saber criar um problema que fuja, por exemplo, do comum, né? Direito de família, e entenda o que eu quero dizer com comum, temas que são mais afetos ao direito civil, né? Direito do consumidor, esse tipo de coisa. O recurso especial, porque se não é recurso ordinário, então vamos olhar o recurso especial. Recurso especial que cabe contra a decisão de TJ ou de TRF que contrarie tratado ou lei federal, que julgue válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ou que dê à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E aqui eu trago uma hipótese que eu acho que pode cair. Seria muito legal um problema onde a prova dissesse que no seu TJ você levou uma decisão desfavorável, mas que no TJ vizinho tem uma decisão que vai no sentido do que você precisa. Aí cabe um recurso especial porque há divergência de decisão de tribunal. Requisitos: tempestividade, preparo, pré-questionamento. Você não pode iniciar a discussão ali. Esse pré-questionamento funciona assim, ó. Você tem que mostrar para o STJ que você tentou convencer os juízes, as juízas das instâncias anteriores a respeito daquela matéria e não conseguiu. O que não pode é você colocar de lá, assim, um argumento pela primeira vez no STJ. Ah, tive a ideia, aqui vou colocar esse argumento agora. Não, se não discutiu lá atrás, não pode mais discutir no STJ. Não pode discutir matéria de fato, quer dizer, não pode rever prova. Né? E o recorrente é sempre a parte prejudicada pela decisão e o recorrido é a parte beneficiada. Mas, Antônio, não é nada disso. Então, cara, tem que ser recurso extraordinário. Tem que ser recurso extraordinário.
que cabe especialmente contra a decisão de TJ ou de TRF que contraria dispositivo da Constituição, que declare a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, que julgue válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, que julgue válida lei local contestada em face de lei federal. O recurso extraordinário ele tem as hipóteses de cabimento, para mim, mais complexas, né? Por isso você sempre deixa ele para o fim. Tenta primeiro matar. É recurso ordinário, liquidou. Não é, vai para especial. Não é, só pode ser recurso extraordinário. Eu vou já mostrar uma tabelinha para você que também vai te auxiliar. Tá? Esse recurso extraordinário... e só antes, né? Antônio, por que você colocou especialmente ali em cima? É que até cabe recurso extraordinário contra a decisão, por exemplo, de TSE. Né? Mas não é o que a prova vai cobrar. Ela tende a cobrar o recurso extraordinário em face de decisão de TJ ou de TRF. Entende? E a banca tem que saber cobrar. Porque na prática você vai perceber o seguinte: uma mesma decisão de TJ, ela pode ensejar recurso extraordinário ou especial. Um ou outro. Ou os dois. Entende? Isso é comum. Na tua advocacia você vai ver, saiu uma decisão que você tem que impugnar tanto por extraordinário quanto especial. Claro que na prova você só pode fazer um, então a banca vai ter que dar para você recados claros, objetivos, precisos de que quer um ou outro. De qualquer forma, requisitos: tempestividade, preparo para questionamento e a repercussão geral, né? Que é um requisito específico de recurso extraordinário. Você tem que demonstrar que aquela decisão interessa para a coletividade e não só para você. Não pode discutir matéria de fato, recorrente e recorrido são as partes, né, lá beneficiadas ou prejudicadas pela decisão. Você entendeu isso? Agora, se não é recurso extraordinário, veja, de novo, né? Você vai ter que voltar. Não vou nem botar aquela carinha da depressão ali. Você vai ter que voltar lá para a premissa inicial porque deu alguma coisa errada. Você está vendo decisão que não existe. Ou então, a gente está diante de um azarão, como, por exemplo, uma apelação. Uma sentença, Antônio. Aí é apelação. Entende? Mas eu expliquei que eu não vou trabalhar esses azarões. Olha, as hipóteses de cabimento de recurso especial e de recurso extraordinário, elas são complexas, não é a aula de hoje, não vou explicar, tá? Isso aqui é para identificar a peça, não para explicar todas as hipóteses de cabimento, né? Mas lembre do seguinte, o recurso extraordinário, ele é distribuído no Supremo, né? Ou melhor dizendo, ele é julgado pelo Supremo. E ele... Supremo é o guardião da Constituição. Então, quando tem decisão que contraria dispositivo da Constituição, quando tem decisão que decide por inconstitucionalidade, veja, sempre é o recurso extraordinário. A banca já cobrou e ela já deixou muito claro que aquela decisão estava afrontando o dispositivo da Constituição. E aí cabe um recurso extraordinário. E a confecção do recurso especial e do recurso extraordinário são idênticas à confecção do recurso ordinário. Quer dizer, você vai fazer uma petição de interposição para quem prolatou a decisão, requerendo que as razões anexadas sejam enviadas para um tribunal acima, STJ ou STF. Beleza? Excelente. Eu falei para você que essa parte 3 ela ia levar bastante tempo, né? Parte de... Meu Deus do céu, de como posso dizer, esse jogo de perguntas e respostas. Mas era necessário. E tenho certeza que você não vai ter problema na identificação. Só que é muito comum, né, também depois de um certo tempo, a pessoa fez, ela passou, ela maquinou, ela entendeu, só que aí ela caiu diante de uma situação onde tem dúvida objetiva. Putz, é mandado de segurança ou é ação pelo procedimento comum? É ADO ou é mandado de injunção? É ação popular ou é ação civil pública? Então eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente algumas hipóteses limítrofes de cabimento. De dúvida objetiva, normal. Normal. A banca, quero acreditar, ela sabe que tem situação limítrofe, então ela tem que entender que ela tem que ser muito cautelosa na construção de um enunciado, né? E a primeira hipótese limítrofe de cabimento que eu trago é da ação popular e da ação civil pública, porque vem a dúvida, Antônio, é ação popular ou é ação civil pública? Porque, olha, tem gente querendo impugnar meio ambiente. Poxa, mas um ato lesivo ao meio ambiente, né, melhor dizendo. E um ato lesivo ao meio ambiente é impugnável tanto por ação popular quanto por ação civil pública.
Antônio, mas tem alguém aí, ó, que tá preocupado com o patrimônio histórico. Poxa, tá nos dois de novo. Putz, Antônio, é alguém querendo proteger aí o patrimônio público. Tá nos dois. Então, aí vem aquela obviedade do começo da aula. Entende? Você vai sair disso daqui pelo sujeito ativo. A solução é a identificação a partir de quem te procura. Se quem está te procurando é um cidadão, ação popular. Ah, não, é uma associação, aí é uma ação civil pública. Entende? Mas a prova será que vai dizer? É mais lógico, ela tem que dizer, se ela não dizer, tá nulo. Entende? Ela vai falar aqui no cidadão, fulano é cidadão. Ela já falou. Ela já falou assim, fulano é cidadão e está em dia com direito político, ou seja, para não ter dúvida. Ela já falou, fulano que quer entrar é vereador. Vereador é alguém que está, né, no exercício de direitos políticos, você há de convir comigo. Então, toma cuidado. Ah, mas não é, Antônio, é uma associação. Aí é uma ação civil pública. Lembrando que a associação que ajuiza a ação civil pública é a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Tá? E esta associação, ou melhor dizendo, esse requisito de um ano, ele até pode ser dispensado quando as circunstâncias do fato impõem isso. Né? Por exemplo, tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. 239, salvo engano, enfim, jovens morreram lá, cara, absurdo, né? Não consigo imaginar uma coisa dessa. Aí, de repente, criam uma associação para a defesa dos interesses dos familiares, né? E essa associação entra com uma ação civil pública, relatando ali que houve um dano ao consumidor, para ficar uma coisa fácil de identificar. Obviamente houve dano a muito mais do que isso, mas só para ficar na questão do consumidor, para construir um exemplo objetivo. Aí vem o juiz e fala, mas você não está constituído há um ano. Cara, como é que os familiares imaginariam que seria necessária uma associação dessa natureza? Numa situação como essa, o juiz pode dispensar sim o requisito de um ano. Mas depois você dá uma olhada lá na lei da ação civil pública que você vai encontrar. Beleza? Outro ponto. Mandado de segurança ou ação pelo procedimento comum. Porque já teve, como eu disse, um problema que falava de uma situação hospitalar. O cara queria um leito. Só que ao mesmo tempo ele queria uma indenização. Então você tem que saber distinguir mandado de segurança de ação pelo procedimento comum. Aqui, genericamente, né, compreendida a ação pelo procedimento comum é ação de indenização, obrigação de fazer e por aí vai. Primeiro, o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias e ação pelo procedimento comum, entre aspas, não há. O que eu quis dizer com entre aspas é, existem prazos, evidentemente, de direito civil para ação de indenização, mas objetivamente no direito constitucional, se estamos numa situação de procura num prazo inferior a 120 dias, tudo indica que é mandado de segurança. Agora, se passou, aí é uma ação pelo procedimento comum. Ou então, dilação probatória. No mandado de segurança não existe, porque a prova é pré-constituída, a prova é documental. Na ação pelo procedimento comum existe. Repercussão prática disso. Se o enunciado sugere que você só consegue comprovar aquilo produzindo provas, aí, galera, não é o mandado de segurança. Aí é a ação pelo procedimento comum. Ação pelo procedimento comum, tá bom? Depois disso, indenização. No mandado de segurança não cabe pedido de indenização. Na ação pelo procedimento comum, cabe. E aí você tem que saber jogar com as coisas, pessoal. Porque, veja, ele te procurou num prazo inferior a 120 dias. Ele tem documentos, né? Porque não existe dilação probatória. Ele tem o documento. Só que ele quer uma indenização, não pode ser mandado de segurança, entende? Aí você vai ter que fazer uma ação pelo procedimento comum, que faz a mesma coisa que o mandado de segurança. Só que o mandado de segurança faz mais rápido. Veja, eu falei de um exemplo, onde houve um estabelecimento comercial que foi lacrado, foi interditado, porque o poder público municipal entendeu que não podia ter uma lojinha de equipamento eletrônico, teclado, pendrive, num bairro residencial. Veja, caberia um mandado de segurança para resolver, mas também caberia uma ação pelo procedimento comum. Óbvio que cabe. No dia a dia da advocacia cabem os dois.
Cabe ao advogado daí avaliar, a advogada e optar por qual. Mas na prova eu não tenho essa opção, eu tenho que fazer o que a banca quer. A banca ali, ela deu recados, ela falou, ó, tá, o cara te procurou em prazo inferior a 120 dias, né? Ele te apresentou todos os documentos, ele só quer resolver aquele problema. Então, obviamente, ali a banca estava falando assim, meu filho, faça, minha filha, um mandado de segurança. Agora, se no problema tivesse dito que ele queria também uma indenização, aí você teria que ir para uma ação pelo procedimento comum. Cobrança. Não cabe cobrança em mandado de segurança, na ação pelo procedimento comum cabe. No âmbito assim de servidor público, o cara levou, tomou conhecimento de que não estão pagando para ele uma verba a que ele faz direito. O mandado de segurança consegue reparar isso, obrigando o poder público a colocar aquilo de novo no lerite dele. Mas se ele quer cobrar algo, aí não é mandado de segurança, quer cobrar os 5 anos passados, aí é uma ação pelo procedimento comum. Entendeu? Maravilha. Polo passivo. Bom, no polo passivo do mandado de segurança é sempre uma autoridade pública. Na ação pelo procedimento comum, não é uma autoridade pública apenas, é qualquer um. Pode ser um particular, então, por aí vai. Então, de repente, você faz sei lá, você faz aula numa escola de futebol, né? E eles te negam entrada na escola de futebol, porque você tem uma tatuagem que eles não gostam, porque você gosta de jogar com a camisa do time que não é da maioria lá. Ah, vou impetrar o mandado de segurança. Não faça isso, cara, porque escolinha de futebol não é autoridade pública. Faz o quê? Faz uma ação pelo procedimento comum, se você quer ter acesso àquilo lá. E, inclusive, nesta, você pode pedir uma indenizaçãozinha, porque te foi sonegado o direito de jogar a tua bola com as pessoas, tá bom? Beleza. Quase acabando a nossa aula, que já é longa, né? Também existe uma diferença entre a ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, assim, existe uma semelhança entre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, porque ambos atacam a falta da norma regulamentadora. Ambos atacam a omissão inconstitucional. Ambos atacam a omissão inconstitucional. Só que tem diferença entre ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Desta situação, a gente vai sair pensando no sujeito ativo. Quem é que está te procurando? É a Dona Maria? É o seu João? Então é mandado de injunção. Agora, se quem está te procurando é uma confederação sindical, uma entidade de classe, de âmbito nacional, que, nossa, está muito incomodada com a falta da norma, aí é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Existem mais diferenças, tá? Entre a DO e mandado de injunção. Existem N diferenças. Mas, para fins de prova, a gente sai a partir da legitimação ativa. Quem está te procurando? E aí, de novo, né, eu volto lá para o começo da aula. E aí, pessoal, cuidado com algumas hipóteses limítrofes de cabimento no que diz respeito aos remédios constitucionais. Por exemplo, para tutelar direito de certidão, é o mandado de segurança. Não é o habeas data. O habeas data te dá o direito de ver uma informação. Aí você fala, Antônio, mas dentro de uma certidão não tem uma informação? Sim, é o que se espera, né, de um documento, que ele tem alguma coisa dentro. Mas uma coisa é você ver a informação. Outra coisa é você sair do banco de dados de entidade governamental de caráter público com um documento comprovando aquilo. Se você quer o documento, a certidão é um mandado de segurança, sem medo de ser feliz. Já caiu na prova, direito de reunião. Veja, o direito de reunião pressupõe uma certa locomoção, as pessoas vão para algum lugar. Se foi prejudicado o direito de reunião como um todo, o remédio constitucional, de novo, é o mandado de segurança e não o habeas corpus. O que aconteceu foi uma determinada marcha que estava sendo organizada, mas aí uma autoridade policial, se não me falha a memória, proibiu, falou não vai ter marcha coisa nenhuma. Proibiu o direito de reunião. Né? Aí o remédio constitucional que cabe de forma genérica para proteger é o mandado de segurança. Claro que se ali dentro daquela marcha, daquela reunião prenderam alguém, aí é o habeas corpus, mas para proteger o direito em si de reunião é o mandado de segurança. Tá bom? Outra coisa, alguém precisa de acessar uma informação que está dentro de um processo sigiloso. Não é o habeas data.
Aí o cara joga o vademecum pro alto, fala, não estou entendendo nada, Antônio, você acabou de falar que o habeas data é para informação. Sim, mas informação inserida em banco de dados de entidade governamental ou de caráter público, o que não envolve processo judicial. Processo judicial não é banco de dados, então. Então aqui a gente tem o quê? Um mandado de segurança. E aí, ao fim de tudo isso, eu tenho certeza que você está habilitada para ir para a prova com segurança. Dúvidas ainda existem? Sempre existem. Eu tenho um monte de dúvida. Eu estudo direito constitucional aí já há um certo tempo, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, estudo direito constitucional todo dia e às vezes eu tenho a impressão de que eu trocaria tudo que sei por metade do que eu não sei. Se você tem dúvida, isso é, em certa medida, um sinal positivo. Porque, de novo, eu volto para o começo da aula. Só tem dúvida quem tem conteúdo. Quem não tem conteúdo, quem não tem conhecimento, não é capaz sequer de elaborar dúvida. Cabe a você agora ter discernimento para tentar organizar tudo isso e ir para a prova com a segurança de que, se você tem dúvida, é porque você tem conhecimento. E com um pouquinho de método, com um pouquinho de disciplina, revisando mais uma vez essas hipóteses de cabimento, você mata esta parte da prova. E vou te dizer, você também pode matar aí a própria parte de questões. Pessoal, espero realmente que tenha ajudado o vídeo. Ele é feito de coração e espero sinceramente que, se você não se inscreveu, se inscreva, ajuda o canal a crescer, dá uma forcinha, é bem rápido, é só clicar ali no se inscrever, dá uma curtida, encaminha para quem você sabe que gosta de direito constitucional e me permita continuar levando para todo mundo vídeos de direito constitucional. Agradeço a sua audiência e o canal está aberto aí para você, tá bom? Grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.